Nesse vídeo eu quero compartilhar com você erros que eu cometi quando eu tinha meus 20 anos, que se eu tivesse alguém para me dar conselhos para não cometer esses erros que eu cometi, que me tivesse me dado uma direção, eu tenho certeza que teriam feito toda a diferença na minha vida. E se você tem 20 anos, ou está perto dos 20 anos, tem 18, 19, está aí na nossa juventude, assista esse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Eu queria muito que tivesse alguém para me dar os conselhos que hoje eu vou passar aqui nesse vídeo, tá? E primeiramente, qual foi o meu maior erro quando eu tinha meus 20 anos? E o meu maior erro foi não ter educação financeira. E eu sei que isso não dependia só de mim, porque talvez as pessoas que eram próximas de mim não tinham bons conselhos ou talvez não entendiam sobre dinheiro. Mas olha só o que eu fiz, olha que engraçado, quando eu tinha 20 anos, olha essa história, o que eu fiz. Talvez você já fez isso ou está prestes a fazer. Eu peguei meu primeiro emprego ali de carteira assinada. Eu trabalhei em outros lugares antes, né? Sempre trabalhei desde novo. Mas eu lembro que a primeira empresa que eu trabalhei, assim que eu assinei a carteira, que eu tinha um salário relativamente bom para a idade que eu tinha naquela época e para a questão do valor do dinheiro naquela época, era um pouco mais que um salário mínimo. Então eu já estava à frente de muitas pessoas que viviam com salário mínimo. Eu me lembro que eu trabalhei 2 meses ali, juntando todo o meu dinheiro. E até então, até aí, tudo perfeito. Eu estava fazendo algo bom. Eu estava guardando meu dinheiro. Mas eu estava guardando meu dinheiro porque eu queria comprar um carro, tá? E eu juntei 2 meses ali, eu juntei em cerca de uns R$ 3.000, 3.500. Peguei mais um pouco emprestado. Eu sei que eu fechei R$ 4.000 e eu fui comprar meu primeiro carro. Aí fui na loja, comecei a pesquisar em alguns lugares e comprei meu primeiro carro, dei R$ 4.000 de entrada e fiz acho que umas 15 parcelas naquela época. Até então, né, era algo. Hoje em dia, se a gente for olhar, um carro financiado hoje em dia chega de 48 a 60 parcelas, né? 15 parcelas até que não era tanto. Mas por que que isso foi um erro, tá? Porque eu já comecei errado. Meu primeiro emprego, eu não tinha contas, eu não tinha que bancar uma casa, eu morava com a minha mãe. E eu já comecei juntando dinheiro para comprar um carro e já entrando em uma dívida. E ó, primeiramente que eu não sou contra a pessoa comprar um carro, tá? Mas tu vai entender aonde que eu quero chegar. E por que que, da forma que hoje foi um erro. Porque eu comprei um carro, o carro além de tudo dá manutenção, gasolina, ou seja, eu já tinha a prestação daquele carro que era um dinheiro morto todo mês. Só que eu contava, tá, vou pagar a prestação do carro, vai me sobrar ainda 70% do meu salário. Errado. Eu teria que gastar com gasolina, troca de óleo, manutenção que todo carro tem. Então, além de eu ter, né, entrado já numa dívida, eu trouxe mais gastos para mim. E logo depois disso que eu comprei esse carro, eu acabei fazendo outras contas, acabei criando cartão de crédito e acabei seguindo o mesmo caminho que boa parte dos brasileiros seguem, se atolando em dívidas, em acúmulo de contas, tá? E até então eu ganhava um salário relativamente bom, mas qual que era o problema disso tudo? O problema disso tudo que eu estava pensando sempre no agora. E esse é um dos nossos piores erros. A gente pensa muito no agora, principalmente você que é jovem. Você já quer, começou a trabalhar ou começou a ganhar um dinheiro, você já quer comprar roupa, já quer ir na loja, quer comprar um tênis caro, quer. Aí daqui a pouquinho já tem um cartão de crédito, começa a usar o cartão de crédito com besteira, compra um carro, financia um carro, e você vai acumulando dívidas já desde cedo. E o que eu deveria ter feito? Eu juntei aqueles 3.000 ali, 3.500 muito rápido.
Eu juntei rápido esse dinheiro. Comecei bem, eu não tinha conta, eu juntei muito fácil. 2 meses eu só recebia meu salário e, bem dizer, guardava. Não gastava quase nada. Então eu fui me acostumando a sempre viver o agora, a ser uma pessoa consumista. E isso tudo foi chegar num nível no qual eu acabei me endividando, acabei tendo muitas contas, acabei tendo que renegociar cartão de crédito e muita coisa. Por quê? Eu criei o hábito de ser uma pessoa consumista. Ou seja, meu salário acabava que ele entrava e saía. Porque ele entrava de um lado e do outro ele já saía para pagar a conta. E muitas vezes até faltava. E dentro disso tudo eu ainda quase que eu fiz algo muito pior. Eu lembro que eu tinha um sonho de ter um Honda Civic. Era um carro que eu amava, um carro que eu olhava assim várias. Eu via pessoas até da minha idade, eu via pessoas com aquele carro e eu olhava, bah, eu quero muito ter esse carro. E eu cheguei num ponto que eu quase financiei um Honda Civic. E cheguei a pegar o carro, tudo, dirigir. Estava prestes a me enfiar numa dívida que era, olha, era mais do que metade do meu salário na época. E graças a Deus eu acabei não comprando nos últimos segundos ali, faltando bater o martelo, eu acabei decidindo, eu falei, não, acho que não é a hora. E até foi uma decisão muito importante, porque assim como a minha vida hoje, ela caminhou para um lado onde eu ainda estou colhendo tantas decisões erradas, eu tenho certeza que essa ainda teria sido decisão, uma decisão muito ruim, que teria feito eu colher frutos negativos maiores ainda. E por que eu estou falando sobre isso, sobre carro? Porque uma das coisas mais importantes que se você é um jovem, se você tem 20 anos, você precisa aprender a lidar com o seu dinheiro. Hoje, eu me arrependo. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, que eu tivesse naquela época, quando eu tinha ali meus 18, 19, 20 anos, hoje eu estaria, olha, com a vida totalmente diferente. Eu tenho certeza que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, né, quando eu tinha lá meus 20 anos, provavelmente hoje eu estaria, não vou dizer que eu seria um milionário, mas eu seria uma pessoa, digamos, rica, uma pessoa que já teria uma qualidade de vida, tanto financeira, quanto uma qualidade de vida muito melhor. E por que eu tô falando isso, tá? Porque nesse meio tempo, eu várias vezes estudei até sobre finanças, mas eu poucas vezes apliquei. Até porque, mesmo que eu já entendesse um pouco mais sobre finanças, o meu cenário não era o melhor para investir. O meu cenário não era o melhor para lidar com o meu dinheiro. E olha só, isso não se trata somente de comprar um carro, de acúmulo de contas. Por exemplo, quando eu era mais jovem, eu recebia e muitas vezes ali no final de semana que eu recebia, eu já saía para festa, saía para passeios, já gastava tudo, boa parte do meu dinheiro já ali no próprio final de semana ou logo quando caía meu pagamento. E eu sei que a gente precisa viver e às vezes a gente fica pensando, ai, mas eu vou perder minha juventude, eu vou perder minha vida. Você tem várias formas de viver bem, de aproveitar, de se divertir sem precisar estar gastando, estar se enfiando em conta. Se você parar para ver, a maioria das contas, a maioria das coisas que você compra, muitas vezes nem é para você mesmo, é só para o seu ego, é só para mostrar para as pessoas o que você tem, aquilo. Por exemplo, na época que eu queria o Honda Civic, claro, era um carro que eu queria muito. Mas também eu queria esfregar na cara das pessoas que eu tinha um Honda Civic, sabe? Isso, olha, é um pensamento medíocre, entendeu? Da minha parte, e que muitas vezes passou pela tua cabeça, passa pela tua cabeça. Você tem que parar de viver pensando no que os outros vão pensar ou querendo mostrar para os outros que a gente é alguém. Na verdade, ninguém precisa saber nada da nossa vida. E diversas vezes eu até investi meu dinheiro, falei, vou guardar dinheiro, e acabava que eu sempre gastava, até porque eu estava cheio de contas para pagar e também porque eu tinha aquele hábito de ser uma pessoa consumista. Então, eu cheguei a investir dinheiro e até ganhei dinheiro investindo. Eu peguei épocas boas que deu alta em ações que eu tinha. E então, tipo, eu investi um dinheiro e aumentou ganhando dinheiro. Claro que a ideia do investimento não é para isso, né? É para longo prazo, é para tu, de repente, pensar na tua aposentadoria, pensar no teu futuro.
para te ter uma vida financeira boa lá na frente. E só para te dar um exemplo, há um mês atrás, mais ou menos, eu coloquei uma quantia de valor ali em Bitcoin, tá? Coloquei uma quantia bem baixa. E de um mês para o outro, isso deu uma alta e eu ganhei ganhei na forma, modo de falar, né? Mas aumentou R$ 130 esse valor que eu botei ali, que foi um valor bem pequeno, assim, que eu botei, que eu falei, tô com esse dinheiro aqui, vou colocar em Bitcoin, tá? Apesar que hoje eu invisto em ações, invisto em renda fixa, guardo meu dinheiro, tenho uma reserva de emergência, apesar que não seja, né, das maiores, apesar que meus investimentos não sejam dos maiores, eu tenho uma quantia, eu criei esse hábito, mesmo que sendo com pouco, mas eu fico pensando, se eu tivesse essa cabeça naquela época, hoje talvez, eu provavelmente teria um patrimônio de 100, 200, 300, 400 mil, até quem sabe 500 mil. Quando você aprende a lidar com dinheiro, vira uma bola de neve positiva. Você aprende a trabalhar com os juros compostos. Mas voltando a falar ali sobre o Bitcoin, então, eu botei uma certa quantia ali em Bitcoin e ele, de um mês pro outro, aumentou mais de R$ 120. Em um mês, em vez de eu gastar aquele dinheiro com uma besteira, eu podia ter comprado alguma coisa, eu coloquei ali, eu fiz aquele dinheiro aumentar, aquele dinheiro quase dobrou. Ou seja, essa é a mentalidade que eu deveria ter antes. Não estou dizendo que você tem que investir em Bitcoin, mas, por exemplo, você tem que estar de olho em coisas que você vai colocar o seu dinheiro naquilo e aquilo, em vez de, né, tomar o seu dinheiro, ele vai fazer com que o seu dinheiro cresça. Então, por isso que você precisa aprender a investir, aprender a lidar com dinheiro enquanto você é novo, para que você crie esse hábito, para que quando chegue nos seus 30, 40, 50 anos você tenha uma vida financeira muito boa. Aí eu fico pensando, eu já investi em Bitcoin várias vezes, eu chegava a investir às vezes R$ 2.000 em Bitcoin. Até peguei épocas que ele aumentou, que eu botei ali o dinheiro e ele aumentou. E o que eu fazia? Eu tirava esse dinheiro e gastava com besteira. Ou, sabe? Eu tive essa cabeça muitas vezes. Então, eu cometi muitos erros dessa forma. E eu sei que é difícil falar isso para um jovem, eu ainda sou uma pessoa jovem, tô perto dos meus 30 anos, não vou dizer minha idade aqui, mas eu fico pensando, olha como faz a diferença se há, sei lá, 8 anos, 5 anos, se quando eu tive meus 20 anos eu tivesse uma cabeça melhor, se eu tivesse alguém para me dar essa direção, eu não teria me arrependido de tantas coisas erradas, tantos erros que eu cometi nessa área, na área financeira. E eu sei que esse assunto é complicado, que talvez você pensa, poxa, eu sou tão novo, eu vou perder de viver a vida. Mas eu tenho certeza que quando tiver teus 30 anos, tu vai pensar assim, poxa, eu podia estar muito melhor hoje. Imagina você viver na mesma vida e chegar lá nos seus 50 anos de idade, você pensar assim, ó, poxa, não adquiri quase nada, ou talvez você adquiriu, mas sempre ali lutando, sempre com a corda no pescoço. Imagina você chegar nos seus 50 anos de idade e você vê que adquiriu pouco, talvez tenha adquirido algumas coisas, mas sempre com a corda no pescoço. Talvez você viveu, mas foram coisas passageiras. Talvez você desfrutou pouco. Agora imagine se você chega nessa idade e aí você ainda tem que ir trabalhando depois de velho, depois de ali uma certa idade, tem que estar trabalhando, tem que estar correndo atrás para conseguir viver uma vida insignificante, né? Digamos até essa palavra, uma palavra forte, mas é o que muita gente faz. Imagina ter que viver, trabalhar a vida toda para pensar quando chegar lá no fim da tua vida, tu te aposentar para ganhar um salário, que muitas vezes não passa de um salário mínimo ou um pouquinho maior que um salário mínimo. Um salário que cá para nós não dá para fazer muita coisa. Imagina você podendo estar desfrutando no resto da sua vida, no final da sua vida. E eu não tô dizendo que você tem que desfrutar só no final da sua vida. Você tem que ter equilíbrio. Enfim, no dia daquela gravação ali eu não consegui finalizar o vídeo, mas para finalizar esse vídeo, saiba que você pode sim aproveitar, você pode desfrutar,
mas saiba pensar no longo prazo. Não pense somente no agora. Pense daqui 1 ano à frente, 2 anos à frente. Será que essa ação que você vai estar tomando hoje, ela vai te levar para onde você quer? Te levar para o teu objetivo? Então, reflita sobre isso e não cometa esses erros que eu cometi quando eu tinha 20 anos de idade. E que esse vídeo possa servir de aprendizado para você. Não se esquece, né, de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Deixe seu like nesse vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo.